E o que é a matemática? Um modelo da realidade ou a própria realidade? Quem nunca ouviu a questão matemática foi inventada ou ela foi descoberta? Olha o tamanho desse tema para quem gosta de matemática, mas também para quem não gosta da grande ciência exata, a mãe de tudo, o que começa, inclusive o universo. É a forma que o universo conversa conosco e é por isso que é muito importante temas assim por curiosidade, mas também como forma de raciocínio lógico. Como organizar a nossa mente de forma matemática, que é a forma mais correta possível. Ciência exata. Já diz tudo, onde você vai fazer a conexão com as suas atividades sociais, as ciências humanas ou sociais, mais ou menos nesse rumo, e também a matemática. É muito importante. Vamos iniciar assim, olha só. Pense em Netuno, que é o planeta. Longe, né? À primeira vista, ele é invisível, mesmo com um bom telescópio. A uma distância de 4,3 bilhões de quilômetros da Terra, o oitavo planeta do nosso sistema solar é pouco mais que um pequeno ponto branco no céu. É por isso que os planetas mais próximos da Terra, como Vênus ou Marte, que brilham intensamente no céu durante a noite, nos surpreendem desde os tempos antigos. Por outro lado, só passamos a saber sobre a existência de Netuno no século XIX. Sua descoberta, no entanto, foi duplamente significativa. Urano e Netuno. Não apenas encontramos um novo vizinho, mas Netuno marcou a exploração do sistema solar porque não foi encontrado olhando o céu com olhos ou com a ajuda de telescópio. Diz Lucy Green, uma astrofísica do Mulland Space Science Laboratory, University College de London. Netuno foi encontrado graças à matemática. No século XIX, as leis da gravidade de Newton eram bem mais entendidas e, com elas, as órbitas dos planetas ao redor do Sol podiam ser previstas, exceto a de Urano, que se desviou um pouco do caminho esperado. Na época, Urano era o planeta conhecido que estava mais distante do Sol, e alguns cientistas especularam que as leis da gravidade de Newton poderiam não funcionar a uma distância tão grande. Outros, porém, acreditavam na matemática, o que os levou a pensar que havia um imenso objeto por perto, alterando o caminho de Urano ao redor do Sol. Eles calcularam como e onde. E, quando giraram o telescópio em direção à área que a matemática indicava, o planeta foi encontrado, diz Green. A descoberta de Netuno entrou na história como evidência de que a matemática não é inventada, mas ela existe. Olha que legal. Descoberta, ou seja, não foi inventada. Ela é a descoberta, que é a parte mais próxima da resposta milenar. E foi exatamente isso que intrigou um ouvinte do programa da BBC for All Science, Sérgio Urocaia, do Peru. De Galileu, que podia prever a velocidade de uma bola rolando ladeira abaixo, até, por exemplo, a existência de bóson de Higgs, que foi previsto com a matemática antes que a partícula fosse encontrada na realidade. Esse poder de prever a existência de coisas que ainda não tinham sido vistas é incrível, escreveu ele. A matemática é um modelo, uma descrição, uma metáfora da realidade, ou é a própria realidade. Sérgio não está sozinho. Os filósofos refletem sobre isso há milhares de anos, e a questão continua sendo uma causa de profundo debate. Não há bolo negativo, tópico. É quase certo que os humanos começaram a brincar com a matemática por razões mundanas, para contar e medir as coisas, então vamos começar por aí. E vamos usar um bolo como exemplo. Você tem um bolo ou não tem um bolo? A matemática pode nos dizer todo tipo de coisa sobre este bolo, suas dimensões, seu peso, como dividi-lo, tudo muito tangível. E o bolo pode nos encontrar que a matemática pode ir aonde a realidade não chega. Se você come 1/3 do bolo, você tem 2/3 restantes. Até aí, tudo bem. E se você comer os outros 2/3, ficará sem nada. Estamos descrevendo os pensamentos dos antigos, diz Alex Bellos, autor dos livros de matemática. Eles usaram matemática prática para medir e contar, e não chegaram a números negativos, por exemplo.
Se seu conceito de realidade consiste em objetos que você pode medir ou contar, é difícil imaginar que algo seja menor que zero. Dívida e negativos. O tópico é o seguinte: assim que você come as migalhas do bolo, ele acaba. Não há bolo negativo. No entanto, diz Belos, há uma área em que você usa números negativos e é completamente natural para eles pensar neles. Ele está se referindo ao dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas também pode dever dinheiro. O primeiro uso prático de números negativos foi no contexto de contas e dívidas. Se você deve R$5 ou $5 e eu lhe der esse valor, você terá zero. E você me der esse valor, você terá zero. E essa é a realidade que começa com um número negativo. Hoje é difícil pensar em matemática sem eles, e não apenas em termos de dívida. Até aqui continuamos enraizados na realidade. Mas há coisas estranhas que acontecem quando você usa números negativos. Enigma tremendo. Tópico novo. Se você multiplicar dois números negativos, o resultado é um número positivo. -1 vezes -1 é igual a 1. Isso traz um verdadeiro enigma. Se você começar a usar equações que têm números negativos e positivos, você poderá pensar: como assim? Como você pode encontrar algo que você colocar ao quadrado é igual a -1, diz Belos. Não pode ser um número positivo, porque quando você o soma ou multiplica, por exemplo, por ele mesmo, o resultado é um número positivo. E nem pode ser um número negativo, pela mesma razão, diz ele. Quando se tratou disso pela primeira vez, as pessoas pensaram que era um absurdo. Mas pouco a pouco, os matemáticos disseram, segundo Belos, sim, é um absurdo, mas quando uso no meu trabalho, chego às respostas certas. Vamos deixar para os filósofos descobrirem o que pode ser. Nós, matemáticos, precisamos de respostas, e se isso nos ajudar a encontrá-los, tudo bem. E é assim que saímos da realidade. Mas, de qualquer forma, a matemática ainda serve para explicá-la. Tópico: o imaginário. A raiz quadrada de -1 é chamada de número imaginário, que é um nome terrível, porque dá a impressão de que a matemática imaginária desde o início. Podemos falar de 3 bolos, mas o que estamos vendo são bolos. Não estamos vendo 3. 3 é uma abstração, infantiliza. Isso vale para quando você tem números imaginários. Parece totalmente louco, mas uma vez que você começa a entender como eles se encaixam, é muito lógico, e o comportamento do que chamamos de números reais, como números imaginários, ao que chamamos de números complexos. É uma linguagem brilhante para descrever coisas com rotação. Hoje em dia, a raiz quadrada de -1 é tão real quanto o próprio -1. Mesmo que seja tão difícil para nós entendermos como foi que -1 para nossos ancestrais. Não se assuste. Tópico: se você estiver perdido, não se preocupe. Continue lendo e tudo ficará claro. Sério. Ou ouvindo, né? No nosso caso. Números complexos permitem soluções para certas equações que não têm solução em números reais. Eles são incrivelmente práticos para entender a realidade e funcionam como uma ferramenta em quase tudo que envolve rotação ou ondas. Eles são usados em engenharia elétrica, radares, imagens médicas e podem ser aplicados para entender o comportamento de partículas subatômicas. Mas como pode ser que algo que parece existir apenas nos sonhos matemáticos acaba sendo tão útil no mundo real? Para alguns, como o físico húngaro do século XX, Eugênio Wigner, é quase um milagre. Wigner se referiu a números complexos em um influente ensaio em 1960 chamado The Unanswerable Effectiveness of Mathematics and Physical Sciences, a eficiência irracional da matemática nas ciências naturais. Eficácia irracional. Mas se a matemática é projetada pelos humanos exatamente para descrever a realidade, não é lógico que sirva para isso? O que há de racional nisso? Vamos nos voltar para alguém que se move entre os campos da filosofia e da matemática, um especialista em filosofia da física, Eleanor Knox, por exemplo. É verdade que se inventamos a matemática para nos ajudar a entender os sistemas físicos, é muito lógico que o faça, mas a matemática parece ter se desenvolvido não parece ter se desenvolvido desta maneira, explica ela. Há muitos casos em que os matemáticos fizeram algo apenas porque estão interessados nele.
e acaba sendo exatamente o que é necessário em alguns momentos posterior para a descoberta crucial da física. Um exemplo famoso é a geometria não euclidiana, diz Knox, referindo-se a um ramo da geometria em que muitos matemáticos trabalham no final do século XIX, sobretudo porque pensavam que parecia interessante apenas. Pensava-se que nosso mundo inteiro pudesse ser descrito com geometria euclidiana, o que você aprende na escola. As regras para o ângulo reto, que os ângulos de um triângulo somam 180 graus, por exemplo. Os matemáticos dos anos 1800 não estavam no processo de derrubar a geometria euclidiana. Eles estavam simplesmente explorando e encontrar estruturas matemáticas mais interessantes. No século XX, quando Albert Einstein precisou de uma teoria para descrever as regras do espaço e do tempo para a relatividade geral, o que o ajudou foi a geometria não euclidiana. Ele não teria conseguido sem ela, acrescenta Knox. Hoje em dia, pensamos que o mundo tem estrutura dessa geometria que antes era estranha, mas nenhum dos matemáticos que começaram a trabalhar nela previu essa descoberta científica, conclui ela. Casos como esse nos fazem pensar que, se não milagrosa, a relação da matemática com a realidade é no mínimo surpreendente. A realidade fundamental. À medida que a física moderna avança, é difícil para nós, meros mortais, entendermos a matemática complicada, e estranha a realidade que ela descreve. O que é surpreendente é que, com a matemática, parece possível explorar muito mais do que nossos sentidos permitem. No entanto, na busca da realidade fundamental, será que a matemática atingirá um limite em que sua capacidade de descrevê-la? O século XX nos deu duas de nossas teorias físicas mais bem-sucedidas. A da mecânica quântica, o que o mundo na escala da ultra-pequeno, dos átomos e dos subatômicos, e da relatividade geral. Acontece que fazer as contas dessas duas teorias para trabalharem juntas é incrivelmente milagroso. Não temos uma abordagem coerente para entender como essas duas teorias podem existir no mesmo tempo. Como elas podem descrever a mesma realidade, diz. Você precisa lidar com níveis impressionantes de complexidade sem poder no momento conectar o que está pensando nessas experiências. No entanto, como vimos antes, muita coisa começou assim, uma ideia em busca de uma função prática, mas também tenhamos chegado a um limite, será? Neste ponto, talvez se possa concluir que, até agora, tivemos muita sorte pelo fato de que a matemática descrever nosso universo, diz Knox. Outra opção é pensar que a matemática descreve partes do mundo. Não usa a sua totalidade. Ou que entender que o mundo em sua totalidade é realmente complicado. Ou que a matemática é diabolicamente complicada e demais para nós. Ou que ainda não a entendemos, mas que eventualmente entendemos, diz ela. Uma diferença. Talvez não nos surpreenda que às vezes seja incrivelmente difícil fazer com que as leis da matemática coincidam com as leis da realidade física. Afinal, não são a mesma coisa. Como disse Einstein, quanto mais se referem à realidade, mais incertas as leis da matemática se tornam. E quanto mais precisas são, menos se referem à realidade. Olha o tamanho dessa frase. A matemática tem uma característica particular e absolutamente verdadeira ou falsa. Se eu provar algo em matemática, ninguém pode duvidar desse fato, que Knox explica. As leis das físicas não são assim. Essa é uma das grandes diferenças. Muitas vezes erramos com nossas leis. As leis de Newton são bonitas, elegantes e em alguns casos, válidas, mas não são totalmente a verdade. Não há dúvida de que no futuro será provado que as leis de Einstein também são aproximadas, diz a filósofa. Pergunta para um matemático. Eugenia Chang é cientista residente da Escola de Arte Instituto em Chicago. Ela pode responder se a matemática é algo que foi descoberto ou inventado. Eu realmente sinto que descubro conceitos e invento maneiras de pensar sobre eles. Quando faço pesquisas abstratas, sinto que estou vagando por uma selva abstrata em busca de coisas e então invento uma maneira de falar e teorizar sobre elas para conseguir organizar meus pensamentos e comunicá-los, diz ela. Tem que trabalhar no campo das teorias das categorias, às vezes chamada de matemática da matemática, e tenta construir pontes entre diferentes áreas da matemática.
O que é real, então, afinal? É difícil pensar em algo mais abstrato, por isso perguntamos se ela se sente que a matemática que estuda também está relacionada à realidade. Quando as pessoas me perguntam sobre a realidade, quero responder: o que é real, afinal? O que chamamos de realidade são alucinações que assumimos como reais porque todos tendemos a percebê-las da mesma maneira. As pessoas dizem que os números não são reais porque você não pode tocá-los. Mas há muitas coisas reais que eu não consigo tocar, como a fome, explica ela. E é por isso que eu prefiro falar sobre coisas concretas, aquelas que podemos tocar e com quais podemos interagir diretamente. E as coisas abstratas com as quais interagimos em nosso cérebro. Isso. A matemática é abstrata, mas uma ideia abstrata pode ser tão real quanto qualquer outra. O que é real, então? Por outro lado, pode-se afirmar que a matemática é realidade. Pense, por exemplo, em nossa biologia, que é baseada na química, que é essencialmente governada pelas leis da física. E aí, o azul, que é explicado pelos comprimentos de onda da luz refratada. E tudo isso são números. Parece que, se você se aprofundar o suficiente, a realidade física é matemática. No entanto, a matemática parece não ser capaz de nos dizer algo significativo sobre algumas das coisas mais importantes da vida, como o amor, a fome, a moralidade. Portanto, se todas as perguntas realmente grandes só podemos resolver com uma questão ou alguma coisa é certa, talvez não encontremos respostas definitivas para a pergunta que Sérgio Uracai enviou do Peru à BBC. Bem, agora podemos dizer que certamente não as encontramos, mas ainda valia a pena procurar.